Olá, eu sou Liboni e eu sou diletante profissional. Hoje eu quero falar sobre um livro, A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula Le Guin. Eu não sou muito leitor de ficção científica, eu tenho uma dificuldade com ficção científica, não sei exatamente porquê, mas a Ursula Le Guin ela é uma autora muito indicada para um amigo meu, o Guilherme Kroll, da Balão Editorial. E assim, esse livro dela em específico, A Mão Esquerda da Escuridão, é um livro que ele sempre fala, sempre cita, sempre fala, não, você tem que ler e tal. E eu tinha o livro aqui em casa, eu falei, tá, vamos lá. Chegou a vez dele. Como vários outros que eu tinha aqui, uma hora chega o dia dele. E é um livro muito interessante. Ursula Le Guin, ela escreveu esse livro acho que em 64. Ela é uma autora muito premiada. É, o livro é classificado como um dos primeiros da ficção científica feminista. Aliás, tem uma coisa engraçada, quando vocês fazem pesquisa no Google, vocês começam a preencher, vocês reparam as perguntas que aparecem conforme você vai preenchendo a pesquisa, que aparece. Quando eu fui pesquisar A Mão Esquerda da Escuridão, para procurar uma outra coisa, eu escrevi A Mão Esquerda da Escuridão e começou a aparecer. É um livro feminista? E daí eu aproveitei e falei, deixa eu entrar nesse link para ver. E daí nesse link falava que é um dos primeiros livros feministas de ficção científica. E a Ursula Le Guin é uma autora muito prolífera, teve vários livros, muita coisa publicada. Eu não sei falar sobre a obra dela, porque esse foi o único livro que eu li dela. Ela morreu recentemente, em 2018. Eu gostei bastante da Mão Esquerda da Escuridão. É um livro com conceitos muito interessantes. Ele fala de um planeta onde todos os seres são. Como que eu vou dizer? Não é. Eles são assexuados pela maior parte do tempo, e num período do mês eles entram numa espécie de cio, que eles chamam, e podem assumir qualquer um dos sexos se complementando entre eles. Então, uma mesma pessoa pode ser o homem um mês, a mulher no outro, dentro da relação, e essa questão do sexo ela é bem peculiar na espécie desse planeta. Ela é meio central assim na história no sentido de compreensão de como eles funcionam, como eles agem. Essa questão tem uma influência no tipo de seres que eles são. E daí nesse planeta eles recebem a visita de um emissário que veio do tal dos Ecumens, que é uma liga, uma coligação de vários planetas que está fazendo contato com esse pela primeira vez. Todos os planetas são humanoides, todos são na verdade descendentes de humanos vindos da Terra em algum momento. Esse planeta, inclusive, desses seres assexuados, eles são descendentes da Terra que em algum momento teve alguma variação genética na conquista aí desse planeta. Mas é engraçado que assim, é aquela coisa, eles evoluíram dos seres humanos, mas eles não sabem toda a história deles, eles foram meio que abandonados lá. Então eles não tinham nem noção que existia outros planetas até a chegada desse emissário. E esse emissário está lá para oferecer que eles se juntem a essa liga de planetas e troquem experiências, troquem tecnologia. Não exatamente um comércio, porque o planeta mais próximo desse daí, ele está a 17 anos-luz, então qualquer viagem demora 17 anos ali na teoria do livro desse planeta para aquele, mas eles conseguem transmitir, conversar em tempo real. Então seria mais uma ideia de uma troca de conhecimentos, de uma aliança, e estar ligado a esse grupo de planetas e evoluir cientificamente por essa forma, né? E daí a história é o que acontece com esse emissário, que está lá, e todo o jogo político envolvendo dois países, dois reinos, vamos assim dizer, que tem nesse planeta,
se vão ou não se juntar. É, o emissário tem a ajuda de uma pessoa lá em específico. É uma história assim bem interessante. Ela ficou muito interessante lá no último final, assim, na última parte. Tem uma jornada muito longa. Ele é um planeta invernal. É um planeta que está sempre muito frio. Então tem uma jornada longa pela neve que é bem bacana. Assim, eu gosto desse tipo de esse tipo de narrativa em isolamento, em viagens. É bem curioso, assim. Meu problema com o livro é que a autora ela usa vários termos que ela inventa, várias coisas que ela inventa para esse planeta e ela nunca define. Então você tá meio na posição do emissário que você não tá, você tá lá, você entende mais ou menos, mas você não entende por completo. Teve termos que depois que eu terminei de ler o livro, eu falei, não, vou pesquisar para entender o que que é esse termo, porque eu li o livro inteiro e não entendi. Isso é muito comum em ficção científica, mas não é uma coisa que eu sou muito fã, tanto que eu não leio ficção científica e isso me causa muita estranheza. No 1Q84 do Murakami, que eu comentei num outro vídeo, quem quiser pode ver, tem um personagem que é um editor e ele fala uma hora para um autor que assim, pro autor que ele tem que descrever as coisas que o leitor nunca viu. Então eu sinto falta disso. Eu acho que esse conselho dele estava certo e você teria que descrever melhor algumas coisas. Tem coisas que desnecessárias que ela descreve, tem coisas que me parecem muito essenciais que ela não descreve. E isso atrapalha a leitura de quem não consegue deixar de lado. Assim, eu não sei como é o processo de leitura de vocês. Eu visualizo o que eu estou lendo na minha cabeça. E quando eu leio esse livro, eu não consigo visualizar o que está acontecendo. Porque tem muitas lacunas para eu conseguir formar. Eu não consigo imaginar com tanto buraco. Então isso dificulta um pouco a leitura, mas não diminui o livro. Até porque se você for um leitor de ficção científica, você já vai estar acostumado e você talvez não vai ter essa mesma dificuldade que eu tive. Fora isso, tem conceitos muito legais dentro do livro. Tem um grupo meio isolado dentro do livro que são um tipo de vidente. Esses videntes, eles têm ali, eles recebem ali, a pessoa chega, faz uma pergunta para eles e esses videntes recebem essa resposta. E isso é assim, os capítulos com esses videntes são muito legais. E ele é um livro que tem. Como que eu vou dizer? Ele tem a narrativa principal e ele tem alguns contos que te ajudam a entender esse planeta. Então. Eu gostei muito mais, talvez, desses contos do que do que da narrativa em si. Apesar que no final a narrativa me pega assim. E eu não consigo deixar falar que não gostei do livro, porque tem um momento ali no livro que é sensacional. Assim, o negócio te pega de um jeito que, pelo menos pra mim, né, a narrativa ali dessa viagem no parte do inverno é excepcional. Eu queria ler algumas coisas que eu vi nesse livro que eu gostei, algumas citações. Tem um cara que vai atrás, um desses continhos sobre esses videntes, o cara vai atrás deles e o vidente fala: "O que você tem para pagar? Darei minha vida." "Não tem mais nada, senhor?" Eu achei isso, assim, sensacional, essa resposta. "Não tem mais nada, senhor?" O cara vai, oferece a vida e o cara faz isso, né? O cara fala assim, é engraçado. Tem um outro trecho que eu deixei marcado aqui no livro, que também tem a ver com esses videntes, que eu vou ler, assim, pulando alguns trechos, assim, só pra falar o que eu só para fixar no que eu achei importante ali. Não é um spoiler do livro, porque não tem a ver com a história, tá nesses contos paralelos, mas é uma das coisas que eu achei mais genial assim nesse livro. Bem, vivemos nos retiros principalmente para aprender quais perguntas evitar. Mas vocês são os respondedores.
Ainda não percebeu por que aperfeiçoamos e praticamos a vidência? Não. Para demonstrar a completa inutilidade de saber a resposta à pergunta errada. O desconhecido, o não previsto, o não provado, é nisso que a vida se baseia. A ignorância é a base do pensamento. A não prova é a base da ação. Se houvesse certeza de que Deus não existe, não haveria religião, nem Randara, nem Yomesh, nada. Mas também, se houvesse certeza que Deus existe, não haveria religião. Diga-me, o que sabemos? O que é certo, previsível, inevitável? A única certeza que você tem sobre o seu futuro e o meu? Que vamos morrer. Sim, só existe realmente uma pergunta a ser respondida. E já sabemos a resposta. A única coisa que torna a vida possível é a incerteza permanente e intolerável, não saber o que vem depois. Eu achei esse trecho assim fantástico, assim, sei lá, é bem legal. Eu vou terminar com mais uma citação. Essa citação quem destacou foi o Guilherme, né, que me indicou o livro. Ele fala que essa é a citação que ele mais gosta de muitos livros, então eu vou terminar com ela, uma citação sobre patriotismo, que também está num trecho interessante do livro. E é isso. Antes de mais nada, obrigado por ter ouvido, pela paciência, curta, compartilhe. Se você já leu esse livro, comenta aí, fala o que você achou. E até mais. E aqui vai a citação. Conheço pessoas, conheço cidades, fazendas, montanhas, rios e rochas. Sei como o sol poente de outono se esparrama pela face de um certo tipo de terra arada. Mas qual o sentido de impor uma fronteira a isso tudo? Dar-lhe um nome, deixar de amar o lugar onde o nome não se aplica? O que é amor pelo seu país? É o ódio pelo seu não país? Então não é uma coisa boa. É apenas amor próprio? Isso é bom, mas não se deve fazer dele uma virtude. Uma virtude ou uma profissão de fé. Na mesma medida que eu amo a vida, amo as montanhas, mas esse amor não tem uma fronteira traçada pelo ódio.